Seja bem-vindo à aula de reprodução das angiospermas. Então, essa aula é uma continuação da aula de ciclos e mecanismos reprodutivos das plantas. Belezinha. Antes da gente começar a falar sobre o processo de reprodução em si, a gente precisa entender que a angiosperma ela se reproduz de duas formas, né? Através da autopolinização, onde o grão de pólen é lançado para dentro do próprio gineceu, ou por uma polinização cruzada, onde a gente tem esse grão de pólen indo para o gineceu de outras plantas. A gente já vai entender o que é o gineceu, mas ou a gente vai ter esse grão de pólen indo para outras plantas através da ação do vento, ou, enfim, pela ação de agentes polinizadores, como as abelhas. Então, esses polinizadores pousam nas estruturas que produzem esse grão de pólen e carregam em seu corpo esse grão de pólen até a outra planta, né? Fazendo, então, uma polinização cruzada. E aí a gente precisa entender as partes dessa flor, que é a estrutura mais importante dessa angiosperma, antes da gente falar sobre o processo de reprodução em si, tá? Nessa mesma flor, a gente vai ter estruturas do sexo masculino e estruturas do sexo feminino. Então, as estruturas masculinas são conhecidas como androceu, que é o conjunto desses estames aqui, né? O estame é o conjunto do filete, que é esse fiozinho, e da antera. Com certeza, se você já viu uma flor, você viu essa estrutura, né? Então, essa é a parte masculina, conhecida como androceu, composta pelo estame. A parte feminina é composta pelo gineceu, né? Que é essa estrutura aqui, que é o pistilo. Esse pistilo é dividido em várias partes, então essa parte de cima a gente chama de estigma. Aqui a gente tem o estilete, dentro o ovário com os óvulos, que são as zoosferas, tá? E aqui embaixo já não é nenhuma parte feminina ou masculina, é só uma estrutura da planta, que é o pedúnculo e o seu receptáculo, que é o que prende a flor, tudo bem? Então, androceu, parte masculina, gineceu, parte feminina, né? O que a gente precisa lembrar aqui? Que a antera é a parte reprodutiva masculina e esse ovário aqui que tá dentro do pistilo é a parte reprodutiva feminina. Bora lá então para o processo de reprodução dessa angiosperma, né? Como você já sabe, o grupo das angiospermas é considerado o mais evoluído, por possuir exatamente a presença de uma flor atrativa, né? Uma flor que é colorida, cheirosa, toda bonita e que serve para realmente atrair os polinizadores, né? Também na angiosperma a gente tem a geração do fruto, né? Nessa angiosperma a gente tem o gineceu e o androceu, né? Então o gineceu sendo a parte feminina e o androceu a parte masculina. E aí a gente, como a gente tem esses sexos separados, a gente tem dois processos acontecendo ao mesmo tempo, assim como nas gimnospermas, tá? Então a gente começa pelo processo que acontece na parte masculina, que é o processo mais simples. Então, a gente tem a nossa planta angiosperma lá na natureza, né, vivendo a sua vida. E aí, as anteras, tudo bem, as anteras, deixa eu voltar aqui. Essa parte aqui, né, reprodutiva masculina da planta. Dentro dessas anteras, a gente tem a produção de grãos de pólen, né? E aí, esse grão de pólen, que está sendo produzido aqui, é carregado por um agente polinizador. Essas anteras liberam esse grão de pólen e ele é carregado por um agente polinizador. Esse agente polinizador vai carregar esse grão de pólen até a parte feminina dessa planta, né? Que é o óvulo. O óvulo vai estar dentro do ovário, certo? Que é a estrutura conhecida aqui como gineceu. Então, vamos considerar aqui a nossa abelhinha, ela foi até as anteras, encostou nas anteras e carregou um grão de pólen no seu corpo. E aí ela derruba esse grão de pólen aqui, né?
que é o nosso gineceu. E aí, quando esse grão de pólen ele chega aqui, ele precisa percorrer um caminho até chegar na osfera, né? E para percorrer esse caminho, a gente já sabe o que ele faz um tubo polínico, tá? Então, esse grão de pólen constrói esse corredor para chegar até a osfera, que é chamado de tubo polínico. Depois que ele criou o tubo, ele vai mandar então os gametas masculinos através dele. E aí esses gametas se encontram com a osfera, ainda dentro do nosso gineceu, e ocorre a fecundação. Ocorreu a fecundação, a gente vai ter a geração do zigoto, normalmente, né, que vai se desenvolver em uma semente, tá? E aí o restante das estruturas aqui vão dar origem ao fruto, que vai alimentar e proteger essa semente. E aí essa semente vira o fruto característico das angiospermas, então a semente dentro e o fruto em volta, tá? E essa semente, ela vai cair, esse fruto, na verdade, vai cair em um ambiente, e aí ele vai aguardar esse ambiente se tornar propício para o seu desenvolvimento. Então, a partir do momento que o ambiente tem o que aquela planta precisa para crescer, a germinação vai acontecer, e aí esse brotinho vai sair de dentro da semente e vai dar origem a uma nova planta jovem aí, que vai se tornar uma planta adulta. Agora você já pode se considerar um mestre na reprodução das plantinhas. Parabéns! Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários e até a próxima aula. Bons estudos!